Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei em que momento vocês estão assistindo essa aula, né? Mas nós vamos começar. Essa aula é voltada. Meu nome é professor Kleber, né? Kleber Nascimento. E essa aula é voltada para o ensino fundamental maior, certo? É uma aula que vai versar um pouco sobre a organização do corpo humano. Porém, os alunos tanto do 6º ano como do 7º e até do 8º ano vão fazer o uso dessa aula tranquilamente, certo? São alguns slides e a gente vai explicando aos poucos cada item, ok? O que a gente vai ver na aula de hoje? Na aula de hoje a gente vai ver do que é feito o ser humano, algumas das características das células, tá? Os tipos de tecidos biológicos e como o nosso corpo se organiza. A importância da nutrição a gente não vai tratar na aula de hoje, beleza? Vamos lá. Porque é importante saber como funciona o corpo humano. A gente sempre se perguntou por que é importante a gente entender como o corpo funciona. Perceba que esse médico explicando alguns órgãos, apontando aqui para o fígado, enfim, nessa representação do nosso corpo. Você percebe que ao fundo tem um desenho aqui do nosso coração, né? Como mostrando os átrios, mostrando as câmaras, né, do coração, que não é para a aula de hoje também, tá? Mas por que é importante? Agora com essa pandemia, né, a gente sabe que os vírus, sempre soubemos, na verdade, que os vírus atacam o nosso sistema. Então é importante que a gente entenda como isso acontece, como funciona, para que a gente consiga não só interagir nesses momentos, mas também ter determinados cuidados, né? Tanto com a alimentação também, né? Mas principalmente com o funcionamento como um todo. Isso é importante, certo? O que há no interior da célula? Primeiro a gente vai entender o que é a célula, né? Para depois entrar nesse universo celular. A gente vai ver daqui a pouco. E do que são feitos os órgãos, né? Essa última pergunta a gente também vai entender quando a gente entrar em tecido, que não lá no finalzinho da aula, e aos poucos nós vamos entendendo como os órgãos funcionam e do que eles são formados. O corpo de um ser humano adulto possui aproximadamente 65 trilhões de células. Muita coisa, né? Pois é, os estudiosos comentam que até um pouco mais disso. Células são unidades vivas, as menores partes do corpo e não podem ser vistas a olho nu. Beleza. Os primeiros estudos da célula ocorreram de fato no século XVII com a invenção do microscópio, um instrumento capaz de gerar imagens muito ampliadas. Primeiro, o que é interessante agora a gente entender esse cara bonito aí que está aparecendo, né? Simpático, esses olhos azuis, foi um dos primeiros caras a estudar esse universo celular, né? Ao fundo ali vocês percebem que tem a imagem de um aparelho que ele mesmo desenvolveu ou aprimorou. Seria um dos primeiros microscópios, né? Nós vamos ver alguns microscópios também nessa aula de hoje. É um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas esse cara ele conseguiu estudar algumas estruturas de casca de árvore, que a gente chama, os mais antigos conheciam como cortiça, certo? E nessa observação ele percebeu, analisando, né, essa amostra, ele percebeu que existem alguns espaços vazios. Ele desenhou esses espaços e chamou esses espaços vazios de cela, tá? Cela com 2 L's, né? Do latim, que quer dizer espaço vazio. Quando a pessoa está presa, por exemplo, ele está numa cela, foi preso e foi para uma cela. O que é uma cela? Uma cela, um espaço vazio, certo? Faça analogia com a cela da prisão, de espaço vazio, quadradinho e tal, que você vai chegar a ideia que ele teve quando ele observou. Professor, quem é esse rapaz simpático aí? Esse cara é o Robert Hooke. Aí está a data de nascimento dele e a data de morte dele, mas ele escreveu esse artigo
em meados de 1655, e esse artigo fala justamente, é o embrião, vamos dizer assim, de uma ciência que a gente vai denominar de citologia, que é o estudo da célula. Mais à frente a gente vai falar sobre isso. E esse cara foi um precursor muito importante. Quando a gente fala de célula, tem que falar de Robert Hooke, e tem que falar inglês, né? E tem que falar dessa historinha aí da cortiça, da casca da árvore e da célula, ok? Mas a gente está falando de célula e não de célula. Com o tempo, os microscópios, esse é um microscópio bem antigo, mas com o tempo ele foi aprimorando, e esse aprimoramento trouxe outros microscópios, né? Outros cientistas foram se somando à ideia de Robert Hooke e foi aprimorando o microscópio até chegarmos nos microscópios que a gente tem hoje, que a gente vai ver agora. Esse é o microscópio óptico, certo? É o microscópio mais comum que a gente tem. Eu não vou me estender sobre a explicação de como ele funciona, mas basta vocês perceberem aqui, ó, aqui embaixo tem uma... Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Tem uma fonte luminosa. O que seria isso, professor? Seria uma fonte de luz. Ele precisa, óptico, né, já está dizendo, precisa de luz. Então essa luz ela vai partir da base do microscópio e ela vai subir. Esse feixe de luz vai subir, passa por uma lente condensadora ou condensador, que vai dar uma direcionada dessa luz, né? Aqui a gente tem a parte da objetiva. As objetivas podem ser várias, dependendo do que você vai observar. São as lentes que a gente troca, né? A gente vai trocando da menor, do menor aumento até o maior aumento, certo? Eu já trabalhei com lentes de 4, de 10, 40, até 100 vezes o aumento. Aqui esse feixe ele vai ser direcionado também para que a gente observe que aqui é a lente que a gente chama de ocular, certo? Os microscópios ópticos eles não têm um aumento muito grande, mas eles são muito importantes. Eles aumentam até 4.000 vezes. Aqui ele está dizendo que chega até 1.500 vezes. A gente sabe que tem microscópio óptico que chega a mais do que isso, mas dá para observar muita coisa com eles e dá para a gente aprender também muita coisa com eles. Aqui é uma imagem das células da parte interna da nossa bochecha. Você percebe que ela está incolor, porque a maioria das células são assim, né? A gente precisa corar essa amostra para que no contraste a gente consiga observar, por exemplo, as regiões, o núcleozinho aqui no meio, citoplasma, membrana plasmática. A gente vai também falar um pouco sobre isso mais na frente. E o microscópio eletrônico, né, que não funciona da mesma maneira como o óptico, óbvio. Ele já é muito mais potente, né? Ele já vai ampliar a amostra milhares de vezes, chega até milhões de vezes, dependendo do microscópio eletrônico. A gente também não vai se debruçar sobre ele, mas é só para vocês terem uma noção de como funciona uma tela, né, fluorescente, onde esse feixe de elétrons ele vai ser bombardeado aqui. Olha aqui onde está o observador, diferente do óptico, né? A gente também tem computadores associados a esse microscópio muito moderno e muito potente, né? Ok. Aqui uma célula humana com um aumento de mais de 10.000 vezes aproximadamente. Então você já percebe que a imagem já é diferente daquela que a gente viu no microscópio óptico, certo? E a gente vai entender um pouquinho agora como é que funciona, né, a célula. Essa aí, galera, essa imagem, claro que é um desenho, né, não é uma imagem real, mas é baseada no real. Como é que, professor, como é que eles chegaram nessa imagem aí, por exemplo? O biólogo, o cientista, o cara que está trabalhando lá com citologia, ele pensou e vou desenhar aqui mais ou menos, não. Ele teve que observar uma amostra e que essa amostra lhe desse várias características para que ele fosse aprimorando e tentar chegar o mais próximo do real, certo? Que seria essas partes que a gente chama de organelas e também estruturas ou estruturas celulares. Nós temos o núcleo, né? Esse em azul seria o núcleo, todo ele furadinho aqui, certo?
Eu não vou estar falando de cada estrutura agora, porque nós vamos falar lá na frente. Nucleolo, que é essa porção interna do núcleo, certo? Ribossomos, eu não quero que vocês se assustem também com esses termos, tá? Porque a gente vai se deparar com vários termos que não são tão comuns. Eu estou falando de organelas, então eu estou falando de estruturas muito microscópicas, ultra microscópicas, que estão no interior da célula. Se a célula é microscópica, imagine essas estruturas. Mas lembrar que o novo é assim, ele assusta um pouco, mas depois vocês vão pegando e vão tirando de letra, certo? Ribossomos, que são essas bolinhas vermelhas, eles estão espalhadas por toda a célula, grande parte da célula. Os ribossomos estão aqui, vocês estão vendo eles aderidos à parede de uma organela, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Mas ele pode estar espalhado aqui também pelo citoplasma da célula, nesse caso animal, certo? Mitocôndria, mais uma organela de grande importância, suma importância. Aí nós temos o retículo endoplasmático granuloso ou retículo endoplasmático rugoso. E aí o aluno para e, não, professor, pelo amor de Deus, que nomes estranhos são esses? Lembrando que nós estamos focando numa aula para o 6º, 7º e 8º ano, né? Eu não quero que vocês se preocupem agora com as funções de cada um, mas é mais para vocês irem assimilando os nomes e internalizando, dizendo, não, existe isso dentro da minha célula, beleza? Se você pegar as iniciais, REG, REG, ou retículo endoplasmático rugoso, RER, tanto faz, ok? E nós temos também um complexo de retículos, que é o retículo endoplasmático não granuloso. Por que não granuloso? Cadê os ribossomos que estariam aderidos na parede? Não tem, tá vendo? Olha, esse tem os ribossomos, mas esse aqui não, certo? Por isso que a gente chama de não granuloso ou liso, certo? Liso porque não tem o ribossomo. Aqui nós temos um vacúolo digestivo, conhecido também como vacúolo. Esse cara vai, ou lisossomo, né? Esse cara vai digerir algumas partículas, o nome já está dizendo, vacúolo digestivo, né? Ele vai digerir algumas partículas que chegam à célula, que são produzidas nela, e também atuam como agentes de proteção, acaba destruindo algumas bactérias ou algo que não seja benéfico para a célula. Centríolo, olha o centríolo aqui, sempre aos pares, beleza? Esses caras também são muito importantes, a gente vai ver lá na frente. Complexo golgiense, sistema de Golgi também ele é conhecido, ou complexo de Golgi. Ele foi sofrendo algumas alterações durante a evolução aí da citologia, e o nome dele foi mudando, mas hoje a gente fala muito de complexo golgiense, tá? Gente, aqui é a membrana da célula. Vocês podem perceber que a célula é toda envolta por uma membrana semi-permeável, né? Vamos falar um pouquinho sobre ela também lá na frente. Olha, percebe que as organelas estão aqui dentro, ó, tá vendo? Imersas aqui, beleza? Muito importante, não existe célula sem organela, sem membrana, né? Não existe célula sem membrana, beleza? E os lisossomos, que eu acabei falando que eles estavam aqui, mas na verdade os lisossomos estão aqui, são essas bolinhas, tá vendo? Ó? Essas esferas aqui, todas espalhadas. Esse vacúolo digestivo ele também tem algumas funções parecidas com o lisossomo, beleza? E agora vamos falar um pouquinho da membrana, né? Quem é a membrana plasmática? Vamos ver. Aí é uma imagem mais simplificada, mostrando a membrana, que seria toda essa parte aqui, que envolve, né, o núcleo da célula, ó, o núcleo. Aqui vocês mesmo fazem um desenho como esse, bem simples, né? E aqui seria o citoplasma, porque a membrana é uma película que envolve a célula e controla a entrada e saída de substâncias. Por isso que a gente diz que a membrana tem uma função semi-permeável, né? Ela seleciona o que entra e o que sai. Imagine um porteiro, né, lá na escola de vocês.
e chega um aluno com a farda, né, da escola, o porteiro identifica, é aluno, beleza, pode entrar. Chega uma pessoa estranha, epa, não sei quem é, pode ser aluno, pode não ser, se identifique. Então ele está selecionando quem entra e quem sai desse interior aí, certo? A membrana tem essa capacidade também. Só para fazer uma pequena analogia. Quem é o citoplasma, professor? Olha ele lá. Toda essa região aqui, tira o núcleo. Tirei o núcleo, tudo isso aqui é citoplasma. Tudo isso aqui é citoplasma. Beleza? É a parte da célula que fica entre a membrana e o núcleo. Ela é formada por um material gelatinoso, que é chamado de citossol, em que várias organelas estão mergulhadas. A gente viu as organelas ali, todas mergulhadas nesse citoplasma. Tranquilo? Tranquilo até aí? Beleza. Agora a gente vai falar um pouco de cada organela. Eu lembro que... Será que vocês lembram qual é? Que organela é? Eu boto o nome aí, coloquei o nome e depois eu vou colocar setinhas. Será que vocês lembram? Vamos fazer também esse teste, né, de memória agora. Quem é o retículo endoplasmático? Lembra? Tem dois. O liso e o rugoso. O granuloso e o não granuloso. Cadê eles? Olha eles lá. Granuloso e não granuloso. Sistema de transporte, né? Função ali. Transportar substâncias, armazenar algumas, principalmente proteína, né? Eles também acabam sintetizando, produzindo gordura também, certo? Lipídios, mas isso é para depois. Ribossomos, lembra dos ribossomos? Aquelas bolinhas pequenininhas, são pequenos grãos, fabricam proteína e está espalhado por toda a célula, inclusive na membrana do retículo endoplasmático. Quem lembra onde é que está o complexo Golgiense aqui? Esse cara é muito importante também, hein? Produz muita coisa, tem várias funções na célula, várias, a gente só vai colocar algumas aqui, certo? Olha ele cá, onde ele está. Imagine pilhas, né? De bolsas membranosas. Olha, tá vendo? Um conjunto de bolsas que armazenam as proteínas que serão transferidas para fora da célula. Imagine um Sedex, pegou ali, empacotou, manda para fora da célula. Vai para outras regiões do nosso corpo. Proteína serve para o nosso corpo inteiro, né? A gente sabe disso. Mais outra organela importante, mitocôndria. Olha ela lá. Professor, ela serve para quê? A mitocôndria ela vai produzir, ela vai extrair a energia dos nutrientes utilizando o oxigênio. Então, quando você respira, o oxigênio vai para os seus pulmões, dos seus pulmões vai para o seu sangue, do sangue vai para as suas células, tecidos, né? E suas células. A gente vai ver os tecidos daqui a pouco. E aí, quando chegar na célula, a mitocôndria, venha, eu quero esse oxigênio. E aí, quando ela recebe esse oxigênio, ela vai fazer uma reação química. Então, você vai ter essa energia. Quando você para de respirar, você não fica cansado, ofegante e tal. É justamente ali onde acontece. A gente respira para as mitocôndrias produzir energia para a gente, certo? Olha os lisossomos. Eu me identifico bastante com essa organela. Lisossomo. Liso. Quebrado, sem dinheiro. Lisossomos. E os lisossomos servem para quê, professor? Eles atuam na digestão. São pacotes de enzimas, são bolsas com um monte de enzima lá dentro. E as enzimas vão quebrar os nutrientes, certo? Então é a digestão da célula. Se você se alimenta, é para justamente alimentar as células, para produzir energia também. Ok? Olha o núcleo. Olha o cara aí, ó. O núcleo que está dizendo. Quem é o núcleo da escola? Quem é que comanda as atividades da nossa escola, por exemplo? Não é o diretor? Então, o diretor ou o núcleo diretivo teria a mesma função do núcleo da célula. Ela vai fazer o quê? É o centro de controle. É ali onde estão as nossas características genéticas, os nossos genes, né? Que a gente herda dos nossos pais. Beleza? E o núcleo seria essa estrutura interna do núcleo, que também é importante, né? Ela vai atuar junto aos ribossomos na produção de proteínas e outras substâncias importantes para a célula, beleza? O centríolo é formado por estruturas que ajudam nos movimentos dos cromossomos durante a divisão da célula. Na verdade, eu não quero que vocês se preocupem agora com isso, mas lembrar que o centríolo ajuda na divisão celular.
As células se dividem e quem ajuda nisso, nesse processo, são os centríolos. Beleza? Então, galera, a gente sabe que todo mundo foi uma célula um dia, né? Papai, mamãe, enfim. E nesse processo, a gente não é o foco da nossa aula hoje, mas só rapidamente, a união da célula de papai com a célula de mamãe originou, na verdade, né, o que a gente chama de zigoto. Nós somos o zigoto um dia, todos nós somos o zigoto um dia, ou a célula ovo. E essa célula ovo, mais uma imagem aí, mostrando o espermatozoide em azul, né, se aproximando aqui do óvulo. Você vê que o óvulo é bem maior do que o espermatozoide, só para a gente ter uma noção de que a concepção, a fecundação inicia aí, tudo inicia nesse processo. E após esse processo de fecundação, vou passando um pouco mais rápido porque não é o foco da nossa aula hoje, mas isso também tem uma relação com a formação do nosso corpo. As células vão se dividindo, elas vão se multiplicando e aumentando cada vez mais até chegar no novo ser, né, no bebê. Mas antes disso a gente sabe que tem várias fases. Não é para vocês agora essas fases, a gente tem um assunto específico para estudar isso, que é a embriologia, lá no ensino médio, mas no fundamental a gente só está dando uma pincelada para vocês entenderem como funciona a coisa, ok? Opa, voltei aqui, perdão. Desculpa, gente. Aqui. E aí, quando nós estamos nos organizando lá na barriga da nossa mãe, nos formando ainda, essas células começam a se organizar. E as células, elas não são aleatórias, ela não é do nada. A célula não vai se juntar com outra do nada. Elas precisam de orientação, elas precisam de ter uma função. E aí é justamente onde entram os tecidos. Quais tecidos do corpo você conhece? A gente, quando fala em tecido, a gente lembra de pano, tecido de roupa, né? Mas nós não estamos falando desse tipo de tecido. Nós estamos falando de tecido biológico, ou seja, célula, conjunto de células, certo? Não sei se vocês conhecem alguns tecidos, mas a gente vai falar deles agora. Em que eles são diferentes uns dos outros, né? Os tecidos se diferenciam uns dos outros. O que é que faz com que ocorra essa diferença, por exemplo? E essa imagem aqui nos lembra o que para vocês? Vamos ver lá na frente. Agora ele define, tecidos são grupos de células especializadas na realização de certas funções. São formadas por células e por uma substância intercelular. Professor, o que é isso? Eu tenho várias células com a mesma função, formando um conjunto de células. Imagine um exército de células com uma função determinada. Eu tenho um tecido, ok? Já chegando no finalzinho da nossa aula, onde eu quero mostrar para vocês a importância desses tecidos. E vocês vão acompanhar também junto com o livro de vocês, certo? Aqui, olha, essa célula se assemelha bastante com aquela célula anterior. Veja se não é, com essa imagem. Olha essa imagem, agora olha essa. Percebe que há uma relação? Então ali são várias células nervosas, como essa chamada de neurônios, que vão formar um tecido. Se são células nervosas, vão formar um tecido nervoso. Beleza? A ideia é essa. Aqui eu tenho uma célula também, pela característica dela, se assemelha com a célula do tecido adiposo, que é a célula de gordura. Aqui eu já tenho uma célula, você percebe que muito juntinha uma das outras, tá vendo? Já característica de um tecido epitelial, e assim vai. Nós temos vários tipos de tecido aqui, epitelial, conjuntivo. Tecido conjuntivo é um conjunto de tecidos, né? Que a gente vai ver também. Muscular, lembra dos nossos músculos, certo? E tecido nervoso. Para vocês são 4 tecidos apenas, mas aqui dentro desse conjuntivo a gente tem uma subdivisão, tem mais tecidos aqui, certo? Aqui dentro do muscular a gente também tem outras subdivisões. Então a gente vai estudar isso numa próxima aula, no próximo momento. Só quero que vocês peguem a ideia geral, beleza?
Aqui mais uma imagem mostrando onde a gente encontra, né, o tecido epitelial, por exemplo, olha, a nossa pele, certo? Tecido que recobre a nossa pele, a gente está falando de quê? A gente está falando de epiderme, nós estamos falando de derme, pele, tá? E abaixo dela, não muito na parte interna, nós temos também o que recobre os órgãos, professor, interno, tecido epitelial também. Tecido muscular é feito de fibras que contraem as fibras musculares para contrair, para nos dar os movimentos, o tônus muscular. Tecido nervoso consiste de células com projeções que transmitem sinais elétricos. Nosso sistema nervoso ele é todo composto por essas células aí, galera. Diga, milhões acho que até na ordem de bilhões de neurônios, né? Muita coisa. Aqui eu já tenho fibras proteicas. Olha, eu tenho um tecido conjuntivo, tá vendo? Esse tecido conjuntivo, ele tem várias funções. Esse tecido conjuntivo, ele pode ser ósseo. Esse tecido conjuntivo pode ser cartilaginoso. O osso são os nossos ossos, obviamente. As nossas cartilagens, né? Para que os ossos não entrem em atrito um com o outro, né? As nossas cartilagens para modelar o nosso corpo. Tecido sanguíneo, ó, nosso sangue, nossas hemácias, nossos leucócitos, nossas defesas também. Agora com esse coronavírus aí, né, cara? Quem não tiver o sistema imunológico forte, por isso que a gente tem que cuidar tanto dos nossos idosos também. Porque o sistema imunológico deles já está um pouquinho mais fragilizado, então qualquer ação mais forte desses vírus ou bactérias, enfim, desses invasores, pode acabar prejudicando e pode até levar à morte, né, de algumas pessoas que não estão com um tecido sanguíneo ou até a nossa defesa em dias. Então, veja a importância desse assunto para a gente começar a destrinchar a organização do corpo humano, certo? Eu já estou finalizando aqui. E aqui eu trago, vocês já sabem o que é isso, né? Você já tem noção do que é isso. Isso aí seria o nosso mapa mental. Eu peguei esse mapa mental na internet, tá? Tá aqui, ó, o endereço, dá o crédito, né, para a galera que produziu. Histologia, que é a ciência que estuda os tecidos, né? O que é epitelial, conjuntivo, nervoso, muscular. Eu vou pedir algo parecido com isso aqui para vocês na próxima aula, beleza? No mais é isso, brigadão, vá desculpando porque é a nossa primeira aula, assim, né? Eu não estou acostumado ainda com esse modo e tal de gravação. E segue meu canal lá, Kleber Nascimento ou Tio Kleber, beleza? Eu vou mandar o link para vocês dessa aula. E é isso, tamo junto, abração. Até mais!